Olá, como estão? O objetivo do programa hoje é tratar um pouco sobre as manifestações que vêm ocorrendo no Brasil e começaram em São Paulo, Rio de Janeiro e hoje estão em toda parte. Uma primeira observação sobre isso é que um dos motivos para nós acharmos que os protestos, as mobilizações estão no caminho certo, é que tanto a direita quanto a esquerda têm descido o pau nos manifestantes. Tem dito que, de um lado, a esquerda, que os protestos são coisa da extrema-direita, do outro lado, a direita dizendo, essa direita, isso que existe aí, que se chama de direita, dizendo que os protestos são a extrema-esquerda preparando um golpe. Hoje, o mote das críticas aos protestos é dado pelo governo e pelo conjunto da esquerda que apoia o governo. Tá? E esse pessoal tem dito que há um reclamo nacional por um golpe militar, esse golpe vem sendo puxado pela elite, pela direita, a mídia está apoiando, que é um golpe contra a instituição democrática, pela implantação da ditadura, etc. Tudo isso é balela. Não? Tudo isso é balela. As pessoas não estão compreendendo o que vem ocorrendo e cada um dá um pitaco pior do que o outro. No final das contas, eu não sei quem é mais cego. Se os liberais que se dizem conservadores, se os liberais, se a esquerda democrática brasileira, principalmente a esquerda democrática empoderada, aqueles que estão no poder hoje no Brasil, principalmente o PT. Mas uma coisa que as ruas têm deixado claras é que o protesto é contra a dupla que governa o Brasil há 22 anos, uma dupla PT-PSDB. Essa dupla que teve junta, que está junta em São Paulo contra os protestos, não? Tendo dos seus grandes representantes o governador Alckmin e o prefeito Haddad. Essa dupla, ela manda no Brasil hoje. De tal maneira que os protestos são protestos contra PT-PSDB. De um lado, o PSDB acusa o PT de coordenar esse processo, de outro lado, o PT acusa o PSDB de coordenar esse processo, e do nosso lado, do lado do povo, nós percebemos que nós não queremos nenhum nem outro. Nem esse PT semi-neoliberal, ou seja, se é que isso existe, nem o PSDB neoliberal que teve aí antes, nem o PT que governa grande parte dos estados, ou diretamente, ou por meio dos seus acólitos, a coligação ampla que levou o partido ao poder, ou o PSDB que se diz oposição, uma oposição vagabunda inclusive, mas que governa o restante dos estados. Então, a ampla aliança que corresponde a essas duas siglas, do lado do PT, PMDB, PSB, etc. Do lado do PSDB, PSDB, DEM e acólitos. Esse amplo espectro de partidos que hoje governa o Brasil está sendo rejeitado nas ruas. Esses partidos passaram todos esses anos, cerca de 20 anos, dizendo uma coisa e fazendo outra. Dizendo ser aliados do povo e destruindo o povo. Dizendo ser aliado do povo e ao invés de construir hospitais e escolas, construindo estádio para a Copa do Mundo. Dizendo ser aliado do povo e vendendo o patrimônio do povo, privatizando na privataria do PSDB, na privataria do PT, que hoje tem vendido a Petrobras fora do Brasil, vendeu para os amigos na Argentina, tem vendido todas as propriedades da Petrobras fora do Brasil, de maneira escusa, escondida. É uma privatização feita no escuro, em que as pessoas nem mesmo ficam sabendo. Não? Uma avaliação da cara de pau do governo Dilma, e por isso já se vê nas ruas alguns fora Dilma, e se verão outros, é o discurso que a presidenta fez recentemente,
dizendo a voz das ruas precisam ser ouvidas. Prestem atenção, precisam ser ouvidas. Ela não diz que precisam ser atendidas. Tá? E precisam ser ouvidas com ouvidos moucos, porque ela acabou de ouvir o povo dizendo que não quer mais gasto com Copa e aprovou a ampliação dos gastos de 25 para 28 bilhões de reais. Enquanto nos hospitais as pessoas não conseguem leito, Dilma gasta 25 bilhões do BNDES com Copa do Mundo. Dinheiro meu, seu, nosso, que não é utilizado em nosso favor. O próprio PT disse que quem vaiou ele na Copa das Confederações, num estádio construído com recurso do povo, num estado do Distrito Federal, governado por um petista, não era o povo que estava no estádio. O próprio PT reconhece que o conjunto de obras que está fazendo não são obras para a população. São obras para a elite. E foi essa elite para quem o PT trabalhou que vaiou ele. E eu vou dizer quem é a Elite Brasília. A Elite Brasília são os petistas que ocuparam a vida inteira cargos públicos muito bem remunerados. Seja no governo estadual, do Distrito Federal, seja no governo federal. Tá? Esse pessoal que sempre empunhou a bandeirinha vermelha, que agora foi queimada numa resposta da população contra a corrupção do mensalão, contra a picaretagem, contra a vergonhosa declaração de Dilma de que ouviria a voz das ruas enquanto estava fazendo exatamente o contrário. Curioso, o conjunto dos governos ligados ao PT e à presidência da República são os primeiros que estão falando que vão solicitar apoio das Forças Armadas. Esses mesmos partidos, nos seus órgãos oficiais, como jornais Brasil de Fato e etc., têm dito que esse apelo às Forças Armadas é uma tentativa de golpe da elite brasileira. Ora, como é uma tentativa de golpe da elite brasileira se são o próprio PT e os seus partidos aliados que têm convocado as Forças Armadas para se esconder do povo? Notem, notem. Uma coisa nunca imaginada antes nesse país. Manifestações populares não aceitaram a bandeira do PT, não só não aceitaram, como tocaram fogo nas bandeiras partidárias. E a indignação com os partidos, a indignação com a traição que foi feita contra o povo, seja pelos partidos ditos de direita, como o PSDB, que para mim de direita não tem nada, ele e o PT sempre tiveram aliados, seja porcarias da direita, como o ex-PFL, seja o PT e etc., todos estão sendo rejeitados. Por quê? Porque o povo cansou de ser enganado. As mobilizações, elas nem são puxadas pela extrema-direita, muito menos pela extrema-esquerda, muito menos pela esquerda democrática. São mobilizações populares que saíram, de pessoas que saíram às ruas, em primeiro lugar, contra o aumento da passagem, que afeta diretamente o trabalhador. Em segundo lugar, com a indignação daquelas pessoas que passaram tanto tempo engolindo sapo. Hoje, o conjunto dos protestos são protestos difusos de pessoas anônimas que cansaram de serem enganadas, ignoradas, tratadas como palhaço. São essas pessoas que estão tomando a rua. São essas pessoas que estão fazendo frente ao conjunto dos mentirosos. São essas pessoas que colocam em cartazes que precisam de mais professores e menos políticos. Porque percebem que educação nunca foi uma prioridade nesse país. Educação mal é pensada nesse país. Que percebem que nunca se pensou em saúde para o povo. Que os hospitais são simplesmente uma justificativa social. São pessoas que percebem que os ditos investimentos em educação, com construção de escola, sem colocar professor, sem ter infraestrutura, sem ter biblioteca, sem ter nada, é pura enganação, é puro engodo. Porque obra rende 10% para o bolso de alguém. Vamos fazer hospital e comprar equipamento. Equipamento que é deixado, largado até estragar, porque não tem pessoas que operem. Por quê? Porque comprar equipamento rende 10%. São pessoas que cansaram, né, de não ter acesso à educação, à cultura, à saúde, né, que cansaram de tudo isso que vem sendo feito conosco há tanto tempo.
a falta de integração nacional foi rompida pela comunicação internética. Nós utilizamos os canais não institucionais. Ninguém foi para a televisão convocar mobilização, ninguém foi para a rádio convocar mobilização. Nós utilizamos os canais que nós tínhamos. Nós utilizamos a internet, utilizamos o Facebook, utilizamos o Twitter, utilizamos a rua no boca a boca, né? Cada um convocando seu amigo, e fizemos as maiores mobilizações que o Brasil já viu, porque nós estamos revoltados. Nós, povo brasileiro, não admitimos mais, e é isso que as pessoas não conseguem entender, que esse é um movimento espontâneo do povo, ser enganados. Nós não admitimos mais. Esse movimento não é um movimento de esquerda, não é um movimento de direita. É um movimento de brasileiros que querem uma nação que tenha atenção pelas pessoas que compõem essa nação. Quem não percebeu isso, está ou apoiando Dilma de um lado, é o caso dos liberais conservadores que dizem que tem que dar pau nos baderneiros, ou apoiando o PSDB de outro lado, que é o caso daquele conjunto de petistas que não consegue se integrar nas mobilizações e nos chama de fascistas. Nós não somos fascistas. Nós somos o povo brasileiro e nós queremos agora a nossa hora e o nosso lugar. Essas mobilizações não vão parar porque o MPL pediu que se parasse, porque a agenda conservadora está aparecendo. O nosso povo é um povo conservador, mas é um povo também de esquerda, é um povo também de direita, é um povo que quer tudo ao mesmo tempo agora. E nós temos o direito de ser todas essas coisas. Ser conservadores, ser progressistas, ser de direita, ser de esquerda. O pluriverso da população está representado nessas mobilizações. E agora nós queremos tudo ao mesmo tempo agora. Todos precisam entender isso. Por que eu apoio as mobilizações? Porque são mobilizações populares, reais. Não são manipulação de forcinha A ou B. Não são manipulação da mídia brasileira. Uma prova de que não é manipulação da mídia brasileira é que carros da mídia foram queimados, destruídos. Não? Porque a mídia brasileira está acostumada a mentir para o povo. E o povo não quer mais mentir. Essas manifestações podem ser que elas se percam, porque a liderança ou ela se constrói na luta, ou a luta não se constrói. Não? Mas nós não aceitaremos lideranças estrangeiras. Nós não aceitaremos lideranças que não surjam de dentro dos próprios protestos. E nós estamos mostrando isso nos protestos. Quando as bandeiras são queimadas, quando elas não são aceitas, mesmo daqueles partidos que têm legitimidade para estar lá, isso representa a indignação do povo brasileiro com o que vem sendo feito a nível de mentira, de traição. O PT traiu o povo e precisa entender isso. E se quiser estar dentro das mobilizações, vai ter que baixar a bandeira, ouvir a população e construir as reivindicações da liderança a partir de lá. O PSDB traiu o povo e precisa entender isso. E se quiser estar na liderança das mobilizações, vai ter que largar a bandeira, tocar fogo no ideário vagabundo do neoliberalismo e aprender com o povo quais são as principais reivindicações. Agora é hora de ouvir o que as ruas dizem, de atender o pedido das ruas e de se construir enquanto liderança dentro dos protestos. Ninguém vai liderar protesto de fora e não adianta choramingar, seja você liberal conservador, seja você da esquerda democrática, seja você da extrema esquerda ou da extrema direita, se é que existem tais coisas, não adianta chorar de fora. Vem para a rua, vem para a luta, que é aqui que a liderança vai se constituir. Essa é uma avaliação apaixonada. Por quê? Porque eu apoio os protestos desde o primeiro dia. Todos aqueles que me conhecem sabem as minhas posições, mas desde o primeiro dia que eu digo, deixa o povo protestar. O povo já sabe o que quer. O povo já cansou de ser enganado. Não dá mais. Ó. E quem não conseguir compreender esse aspecto, quem não conseguir analisar com essa paixão, vai ficar de fora. Vai ser analista de Facebook. Vai ser revolucionário de internet. Esse movimento não é um movimento revolucionário. É uma rebelião contra os pseudo-revolucionários. É uma rebelião contra os pseudo-conservadores. É uma rebelião do povo em prol do povo. As pessoas que estão na rua estão lá para reivindicar o seu conjunto de direitos que foi esquecido durante todos esses anos.
Nós queremos que os nossos direitos sejam lembrados. Nós queremos que essa Constituição monstro que nós temos, pelo menos nos seus aspectos fundamentais, seja respeitada. Nós queremos que o povo tenha acesso à cultura, à educação de boa qualidade, que os professores tenham um pagamento proporcional ao conjunto de gastos que possui e ao seu valor na sociedade. Por que o juiz vale 30 mil e o professor 1.500? Por que nós valemos 5% do salário de um juiz? Por que os professores são tão desvalorizados? Por que os médicos são tão desvalorizados? Nós precisamos entender essas coisas. Porque professores e médicos desvalorizados são aqueles que atendem o povo. Os professores e médicos da elite são muito bem pagos, ganham muito dinheiro, moram nos melhores lugares. Quem é mal pago é o professor de pobre. Quem é mal pago é o médico de pobre. Quem é mal pago é aquele que atende o povo diretamente. Porque aos políticos não interessa que o povo tenha boa educação. Mas ao povo interessa e nós estamos gritando isso nas ruas. Escutem a voz do povo. Saia da sua casinha, saia do seu conforto e venha para a rua. Não tem liderança no movimento, mas precisa ter. Mas essa liderança tem que ser construída dentro do protesto, dentro da organização social, dentro da mobilização. Quem acha que essa liderança já está constituída é porque nunca pisou na rua junto aos movimentos que estão acontecendo. Quem acha que essa liderança não tem como se constituir porque as mobilizações são fascistas e etc., é quem está sendo contrariado porque mentiu para o povo o tempo inteiro. Então, essas mobilizações são mobilizações que dizem fora PT e PSDB e todos os seus acordos. Nós queremos algo novo. É isso aí, galera.